A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos dando início ao painel 159, o lugar do racismo institucional e do racismo estrutural no combate à pandemia do novo coronavírus. E eu tenho a alegria hoje de dividir essa mesa com o professor Adilson Moreira, com o Preto Zezé e o professor Silvio Almeida. Esse painel faz parte do primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, organizado e realizado pelo Conselho Federal da OAB em parceria com a Escola Superior da Advocacia ESA Nacional. E eu quero agradecer a disponibilidade tanto dos nossos painelistas, como também parabenizar o nosso presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o presidente da ESA Nacional, Rony Prez Duarte, o secretário-geral da OAB, Alberto Simonetti, como também a nossa conselheira federal, que estava na organização, Fernanda Marinella. E o nosso ex-presidente e atual presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, o ex-conselheiro e ex-presidente Marcos Vinícius Duarte Coelho, nosso membro honorário. Eles são responsáveis por organizar esse evento, com mais de 160 painéis, com mais de 500 palestrantes, e que até hoje pela manhã, nós já tínhamos cerca de mais de 105 mil inscritos. Então, esse tema que vamos debater é fundamental para a democracia, para as relações políticas, sociais e jurídicas do nosso país, que é a questão do racismo. E aqui recebo os melhores nomes, autores que, pela experiência, pela produção acadêmica, entendem do assunto. E eu quero passar a palavra ao professor Adilson Moreira, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Harvard, doutor em Direito Constitucional pela Federal de Minas Gerais e autor de diversas obras. Tem um currículo extenso, respeitável, e dentre as obras dele, que tem um maior sucesso, uma repercussão pela importância, não que as outras sejam menos importantes, as outras são de alto nível, mas a obra Racismo Recreativo, publicada pela editora Pólen em 2019. Professor Adilson, é uma honra participar desse painel com o senhor e passo a palavra para o professor Adilson Moreira. Boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço o convite da OAB Federal para participar deste evento de grande importância. Saúdo os outros membros desta banca, professor Silvio Almeida, professor Preto Zezé. É uma honra poder debater esse tema tão relevante com vossas senhorias. Eu quero contribuir para esse debate com uma reflexão sobre 3 conceitos. Primeiro, a ideia de discriminação. Segundo, a noção de desvantagem. Em terceiro, a ideia de vulnerabilidade. Vejam, o termo discriminação designa, no seu sentido original, o ato de classificar pessoas de acordo com um determinado critério. O termo discriminação, portanto, sempre teve um sentido moralmente neutro. Mas, ao longo dos últimos séculos, o termo discriminar, principalmente dentro do campo jurídico, designa um ato irracional, arbitrário, que coloca uma pessoa ou grupos de pessoas em uma situação de desvantagem. Nós vivemos em uma sociedade que professa uma cultura pública democrática. E isso significa que todos os membros da comunidade política merecem o mesmo respeito e consideração, que todas as pessoas devem ser tratadas da mesma forma. Quando uma pessoa é discriminada por pertencer a um determinado grupo minoritário, essa pessoa é vítima, portanto, de um estado de
desvantagem. Uma desvantagem significa, portanto, que aquele indivíduo está enfrentando uma situação na qual ele não pode exercer direitos de maneira constitucionalmente garantida. A pessoa que está em uma situação de desvantagem é uma pessoa que está submetida a divisões de status social. As diferentes formas de discriminação ocorrem porque pessoas ou grupos de pessoas são vistos como inferiores, como pessoas, como grupos que não merecem o mesmo nível de respeitabilidade. E em função disso, essas pessoas se encontram em uma situação de desvantagem que pode ser temporária ou então permanente. Grupos raciais, minorias raciais, como, por exemplo, negros e indígenas, são pessoas, são grupos de pessoas que se encontram em uma situação de discriminação durável, que estão em uma situação de desvantagem que se reproduz ao longo do tempo. E, consequentemente, essas pessoas precisam de atenção especial do Estado. E é exatamente por isso que, ao longo dos últimos 200 anos, a raça se tornou um critério de proteção especial. A raça não pode ser utilizada como base para uma discriminação negativa. Ela pode ser utilizada como um critério para discriminação positiva, para aqueles atos que têm como objetivo promover a inclusão social de determinados grupos, mas não para impor danos ao status destes grupos. Bem, o que ocorre quando grupos de pessoas são sistematicamente submetidas a processos discriminatórios? Processos que podem ocorrer em função da raça, em função do sexo, em função da classe social, em função da orientação sexual. Bem, essas pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade. E o que é vulnerabilidade? Bem, os regimes democráticos estão baseados na ideia de que todas as pessoas têm exatamente os mesmos direitos. É o que nós chamamos da universalidade dos direitos humanos, é a atribuição da mesma titularidade de direitos a todas as pessoas. E as sociedades democráticas fazem isso porque o objetivo fundamental de uma sociedade democrática é a proteção e a promoção das liberdades. Eu só posso ser uma pessoa livre, eu só posso ser uma pessoa autônoma na medida em que eu tenho controle, na medida em que eu tenho comando de determinadas formas de liberdades. O que ocorre quando eu sou sistematicamente discriminado? Eu não tenho controle sobre aspectos básicos da minha vida. Eu deixo de ter acesso a gozo de direitos, ao trabalho, à educação, à saúde, à participação política. Isso significa que, por não ter controle sobre elementos básicos da minha vida, eu estou em uma situação de vulnerabilidade. Eu não posso estabelecer planos, eu não tenho elementos para atingir esses objetivos. Eu estou em uma situação de vulnerabilidade porque as instituições estatais não operam para proteger este campo de liberdade que eu deveria ter por meio do gozo igualitário de direitos.
E em função da ausência, em função de práticas discriminatórias presentes em todos os campos da vida, em função da ausência de medidas estatais que permitem os indivíduos ter acesso a direitos para que eles possam ter comando, para que eles possam ter controle sobre as suas próprias vidas, esses indivíduos estão em uma situação de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, é importante enfatizar isso, decorre de diferentes sistemas de discriminação. Ela decorre do racismo, do sexismo, da homofobia, do classismo, do capacitismo, do regionalismo. Isso significa que pessoas vulneráveis, que a maioria das pessoas vulneráveis estão nessa situação pela convergência de diferentes fatores. Bem, a atual pandemia, a atual crise sanitária, mostrou de maneira muitíssimo clara como certos segmentos sociais estão em uma situação de vulnerabilidade maior do que outros grupos. E o motivo principal pelo qual essas pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade maior é exatamente as diferentes formas de discriminação que assumem, que se manifestam por meio do racismo institucional e também por meio do racismo estrutural. O racismo estrutural ocorre todas as vezes que agentes públicos e privados, ou seja, pessoas que representam determinadas instituições, operam de maneira discriminatória em relação a determinados grupos. Mas o racismo tem um caráter sistêmico porque ele é uma prática coletiva. Ele ocorre nas diferentes instituições sociais. E, portanto, as ações comissivas e omissivas de instituições públicas e privadas concorrem para a criação, manutenção, perpetuação do estado de vulnerabilidade de grupos minoritários, especialmente minorias raciais. O que nós devemos fazer para resolver essa questão? Obviamente, a solução é muito complexa, mas para resolver o que nós temos agora e possíveis problemas futuros, nós precisamos implementar medidas que tenham como objetivo eliminar a situação de vulnerabilidade que as pessoas têm. É importante enfatizar, para concluir, que a situação de vulnerabilidade não é apenas material. Não diz respeito da possibilidade de ter segurança alimentar, de ter casa, etc. A vulnerabilidade também tem uma dimensão psíquica. As pessoas que são vítimas de discriminação desenvolvem o que psicólogos cognitivos chamam de desamparo aprendido. Ou seja, a ideia de que os indivíduos não têm controle sobre elementos básicos de suas vidas. E esse desamparo aprendido produz estresse emocional, que também produz doenças mentais. E não é à toa que minorias raciais são as mais vulneráveis a problemas de ordem mental, principalmente mulheres, principalmente homens e mulheres negros homossexuais e pobres. Portanto, nós precisamos implementar medidas que tenham também uma característica estrutural, que possa abordar esse problema, esse grave problema, a partir da forma como ele opera dentro das instituições, como públicas e privadas, como ele opera dentro da cultura.
Nós precisamos, portanto, produzir modificações culturais e também modificações institucionais. Muito obrigado. Professor Adilson Moreira, agradeço. Ainda tinha 2 minutos e meio do seu tempo, mas aí a gente, no final, a gente abre o debate. Eu quero passar imediatamente para o nosso amigo e irmão Preto Zezé, presidente da Global da CUFA, que é a Central Única das Favelas. Ele é dirigente do Laboratório de Inovação Social, é escritor e repórter. No ano passado, lançou o seu segundo livro, Das Quadras para o Mundo. Seja bem-vindo, Preto Zezé. A palavra é sua. Primeiro, boa tarde aí, meus parceiros palestrantes desse painel, inspirador professor Silvio Almeida, nossa amiga Adilson Moreira, por sua bela exposição, principalmente a você, André, por estar pilotando esse painel aqui, estar conduzindo, sendo mediador desse painel de uma questão tão importante como racismo e estrutura das relações na sociedade brasileira. A CUFA é uma instituição que surgiu há mais de 20 anos, surgiu no Rio de Janeiro, o fundador Celso Ataíde, e nós surgimos com um objetivo de formar lideranças nesses territórios das favelas, que sempre são lembrados, quando citados, como lugares de tragédia, como lugares de violência, como lugares de coisas ruins, como espaço de medo e como espaço de sofrimento. E essa visão estigmatizada, ela está dentro do que o racismo estrutural, que moldou a sociedade brasileira. Hoje eu falava num debate, o cara perguntou, mas você acha que o racismo desse tipo não está acontecendo só nos Estados Unidos? Eu disse, não, o racismo é o fundamento das Américas. As Américas foram fundadas, o racismo é estruturante da criação das Américas. No Brasil não é diferente. E essa construção desses territórios, o racismo estrutura o olhar que se tem para com eles a partir da medida em que se percebe somente como esse espaço de carência e não de potência. E aí passa a invisibilizar do ponto de vista do atendimento das políticas públicas e, na maioria das vezes, o que mais chega mais rápido nesse território tem sido a polícia, ou seja, o braço armado que atinge os territórios e que são os únicos que percebem esses territórios como espaço onde o Estado intervém. Um outro princípio da CUFA também é construir agendas positivas para esses territórios, para que a gente consiga transformar o estigma que recai, que tem a ver com essa construção desse lugar como perigoso, de seus habitantes como subalternos invisíveis, para a gente construir uma outra referência para disputar um outro tipo de narrativa numa sociedade que percebe o negro sempre como menor, como inferior e como subalterno. E a partir dessa agenda, a gente produziu um grande processo de formação de lideranças de homens e mulheres nesses territórios e, principalmente, a CUFA se pauta por uma perspectiva de compartilhamento de visão de poder e oportunidades, desenvolvendo ações que, por vias econômicas, empoderam e mudam esses territórios e formam essas lideranças. E, para nós, estar num painel sobre a questão jurídica é importante, porque, muitas vezes, nesses territórios, a ideia de justiça, a ideia de jurídico, a ideia de advogado, sempre remete a uma punição, porque a estrutura jurídica do país ela é montada também para a manutenção dessa estrutura desigual, que foi parida a sociedade brasileira. Se nós hoje tivéssemos que ter um BO da sociedade brasileira, você teria aí a invasão, você teria assassinato de índios, roubo de recursos naturais, depois tráfico e escravidão, mais de 3 séculos de escravidão que forjaram o surgimento do que se chamou a sociedade brasileira. E para nós é importante estar aqui cruzando esses olhares sobre esse mesmo ponto comum, que eu acho que produz uma aproximação extremamente necessária, principalmente porque a área do direito é uma área ainda que precisa respirar a transformação e conviver com a diversidade que existe no país. Nós não estamos falando de uma minoria, nós estamos falando de mais de 50% da população, nesses territórios de favela, onde a maioria das pessoas estão lá. Quando eu falo favela e quando eu falo esses lugares, já está dito que lá nós estamos falando de preto, de maioria de população e de uma classe social específica. Já estamos falando disso. Mas o que é importante, o olhar a ser refeito sobre esses territórios num clima de pandemia, é que até 4 meses atrás, esses territórios
que sempre se percebe como violenta e invisível, eles estavam produzindo 119 bilhões de reais em poder de consumo, né? Então, isso traz várias reflexões, porque 119 bilhões corresponde ao PIB do Uruguai sozinho ou da Bolívia e do Paraguai juntos. Então, a CUFA tenta ressignificar esses territórios, formar essas lideranças, produzir essa agenda positiva para disputar aí uma agenda pública que possa colocar na pauta do dia, pautando a política e pautando os diversos setores da sociedade com a agenda desse território que de nada tem de carente, pelo contrário, quando se mergulha, né, nesse poder econômico, na capacidade de criatividade, na capacidade de sobreviver neste momento na sociedade brasileira, né, você vê que as favelas têm sido o ponto de equilíbrio, dado uma aula de equilíbrio emocional diante de tanta desigualdade que a pandemia revelou e que, quando as pessoas me perguntam, Preto, quando é que você acha que volta ao normal? Eu digo, eu não quero que volte nunca ao normal, que era aquele estado de indiferença diante de tanta desigualdade. Mas, pelo contrário, que a partir de agora a gente possa aproveitar que está claro toda a desigualdade e o racismo como estruturante dessa desigualdade. Basta olhar os indicadores que homens e mulheres negros estão na base, né, majoritariamente desses dados de desigualdade no Brasil. Inclusive, na época, no período do Covid, agora já temos o perfil da vítima do Covid, que é o homem negro, morador de favela. Nós temos, por princípio, colocar essa agenda no centro do debate público para que a gente possa ter uma perspectiva de uma pactuação necessária e urgente para garantir uma divisão de oportunidades de riqueza. Do contrário, todos nós vamos compartilhar muitas tragédias e, principalmente, essa população mais vulnerável, como o professor Adilson bem definiu aí, é quem vai pagar uma conta, porque ela não está tendo nem direito ao isolamento social, porque parte desses territórios é quem mantém o home office de quem pode pagar e ficar em casa. Você imagina, por exemplo, hoje uma mulher negra, que é a maioria dos lares de família nas favelas, em torno de 47% deles são dirigidos por mulheres, mães solteiras que estão com filhos e idosos em casa, enquanto uma mulher de classe média que tem uma pessoa para trabalhar com ela em casa está segurando uma onda, uma pressão danada. Você imagina essa mãe agora que está pensando que vai colocar no prato para as crianças à noite jantar e amanhã tomar café. Então, são alguns quadros para a gente, inclusive, refletir que, embora estejamos todos no mesmo naufrágio e que o contágio tenha vindo pelas classes mais ricas, nós não estamos pelo mesmo barco e nesse naufrágio já tem muita gente que já morreu, chegamos à marca de mais de 90 mil pessoas. Enquanto isso, tem gente que não tem boia e tem um pequeno grupo que está aí de lanche jet ski fazendo churrasco. Então, estar nesse momento é importante para fazer uma convergência entre esses vários olhares num ponto comum de enfrentamento dessa realidade tão injusta e desigual. Muito obrigado pelo convite e vamos ao debate. Obrigado, Preto Zezé. Você usou dos seus 15 minutos, só 8 minutos, então a gente acho que vai dar para a gente fazer um debate rápido no final. Eu queria passar agora para o professor Silvio Almeida, né, outra referência, professor, pós-doutor, doutor e pós-doutor em Direito, Teoria do Direito, Filosofia, autor de vários livros, professor de várias universidades, autor de um livro que eu entendo, dentre outros, mas fundamental, que é para entender as relações brasileiras, relações sociais, políticas, econômicas, que é racismo estrutural, que é um termo que tem sido muito usado, né, atualmente. E aí, professor Silvio Almeida, seja bem-vindo e estamos aqui para ouvi-lo. Bom, acho que todos me ouvem. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos e todas, desejar uma boa tarde, dizer que eu estou muito feliz de participar desse evento e quero agradecer ao convite, e eu faço na pessoa do doutor André Costa, que muito gentilmente fez todos os esforços, me deu todos os esforços para que nós pudéssemos aqui estar hoje. E André, quero parabenizá-lo pelo que tem feito, viu? Na UAB, o trabalho que tem realizado, as causas que você tem carregado, que são não só suas, mas que interessam a toda uma comunidade, eu diria mais, que interessam ao país. Então, é com muita alegria que eu estou aqui ao seu lado e cumprimento pelo seu esforço. Agradeço também ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Felipe Santa Cruz, o advogado Felipe Santa Cruz, também porque tenho muito respeito. Não posso deixar de cumprimentar dois amigos, porque tenho dois amigos nesse momento dividindo essa mesa comigo, né? Além do professor André, além do doutor André, que é um grande amigo.
mas eu tenho o professor Adilson Moreira, por quem tenho todo o respeito, toda a admiração, que é também uma referência nos estudos que faço sobre relações raciais e direito. Então, é uma alegria estar com o professor Adilson, sempre aprender com o professor Adilson também, isso é importante dizer. E ao Preto Zezé. O Preto Zezé é brilhante, um amigo querido, uma pessoa excepcional, e eu diria que um dos mais importantes, hoje porque apareceu hoje, mas há muito tempo já vem sendo um dos grandes intelectuais do Brasil, uma das grandes vozes do Brasil que deve ser ouvido para se entender o que é o país. André, eu vou tentar, permita-me chamá-lo de André nesse momento, né? Doutor, professor André. Fique à vontade, por favor, chame de André. Eu chamo por conta da nossa relação e do carinho que tenho por você. Muito obrigado. Mas eu vou tentar também ser bastante sintético para permitir o debate, na medida do possível. E eu quero falar um pouco sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, eu quero falar sobre a OAB, para falar sobre a questão racial e para falar sobre o que nos espera nesse cenário pós-pandêmico, pós-pandemia. Lembrando que a Ordem dos Advogados do Brasil sempre esteve na linha de frente dos grandes temas nacionais, das grandes questões nacionais. E é importante lembrar do momento de fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, né, e que remonta aos anos 30. A OAB foi fundada justamente em 1930. E lembrando que 1930 também marca uma transformação radical na sociabilidade brasileira. Ou seja, eu diria que talvez nos anos 30, em 1930 particularmente, nós temos o que pode ser entendido como um esboço mais bem acabado do que poderia ser um projeto nacional, um projeto de país. Inicia-se o período de industrialização do Brasil, um debate sobre a identidade nacional. Começa, portanto, um fervilhar das grandes ideias que vão chegar até o nosso contexto hoje. Ou seja, nós temos um grande debate sobre o que é o Brasil, em torno de duas grandes questões, ou seja, o que significa ser brasileiro, o que significa pensar o Brasil enquanto um país que tem uma certa unidade nacional, e a outra pergunta é sobre que tipo de economia, que tipo de instituições são capazes de dar conta das características fundamentais que marcam as particularidades, especificidades do povo brasileiro. Então vejam que a OAB surge justamente no momento em que há uma virada, e não à toa, do debate sobre a questão racial no Brasil. Então a gente talvez tenha que fazer uma relação, o que significa a OAB ter sido fundada ao mesmo tempo em que o Brasil ele caminha para se entender como uma democracia racial. Eu acho que essa é uma questão importante para a gente pensar o quanto a Ordem dos Advogados do Brasil ela não pode se entender como uma instituição alheia a todos esses atravessamentos que perpassam a história do Brasil. Ou seja, a OAB é uma instituição que faz parte de uma sociedade cuja questão racial, como já foi dito aqui por aqueles que me antecederam, é uma questão que estrutura as relações sociais no Brasil e que, portanto, está presente na própria dinâmica a partir do qual as instituições elas se movimentam e elas se reproduzem. Então é importante entender que a OAB nasce como parte de um momento específico que marca a história do Brasil de maneira indelével, e a OAB não poderia deixar de ser atravessada por essas condicionantes históricas e, portanto, pelo debate racial. Perfeito? E, dito isso, vamos lembrar também, como eu já disse aqui, que a OAB esteve na linha de frente de todas as grandes questões que marcaram a história do Brasil e todos os grandes debates políticos. Eu me refiro não apenas ao contexto dos anos 30, da fundação da OAB, mas me refiro, por exemplo, no debate, nos conflitos internos, inclusive, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre o que foi o golpe militar de 64. Né? Vamos deixar bem evidente, houve controvérsias dentro da Ordem dos Advogados do Brasil sobre as posições em torno do golpe militar de 64. A OAB participou ativamente dos debates sobre a redemocratização do Brasil, também no final dos anos 70, nos anos 80,
E a OAB também participou ativamente dos dois momentos políticos mais agudos do pós-democracia, do ponto de vista das instituições, que foram os dois impeachments em 1992 e o controversíssimo impeachment do ano de 2016. Então, vejo que a OAB esteve sempre presente, de maneira conflituosa, com debates internos dentro dos grandes problemas nacionais. Agora, veja só, e aí chama a atenção de todos. Nesses grandes debates, dos quais a OAB teve um papel bastante importante, e, como eu já disse, esteve na linha de frente das discussões, acredito que agora o que nós vivemos faz com que esses debates eles deixem de ser apenas debates conjunturais, eles passam a ser debates sobre as estruturas que sempre vão se reproduzindo na história do Brasil, fazendo com que nós sempre patinemos em torno dentro, né? Enfim, patinemos nos mesmos problemas, sempre estejamos também reproduzindo algumas mazelas históricas que nos marcam. Eu estou falando aqui, por exemplo, do debate racial. O debate racial é um debate que sempre esteve, de alguma maneira, presente em todas as controvérsias, em todos os grandes problemas que a OAB, de alguma maneira, teve que se mobilizar, ou se mobilizou, né? Mas nunca apareceu como uma questão central, como uma questão essencial, o que diz muito não só sobre a OAB, mas sobre a sociedade brasileira e sobre como a sociedade brasileira tem historicamente tratado a questão racial. Entretanto, como já foi dito aqui pelo Preto Zezé, especialmente, o Adilson também falou disso de alguma forma, nós estamos vivendo um momento muito agudo da crise. E é uma crise que não é apenas uma crise sanitária, como já foi dito por muita gente. É uma crise civilizatória, é uma crise econômica, mas que é uma crise institucional, que é uma crise sobre os parâmetros de sociabilidade que vão nos ordenar nos próximos tempos. Nós não temos mais a certeza de como a sociedade vai funcionar. Então, vejam que nós estamos vivendo uma crise do que nós entendemos por democracia, nós estamos vivendo uma crise do que nós entendemos por Estado de Direito, nós estamos vivendo uma crise sobre o que entendemos na noção de república. Então, vejam que essas crises todas criam uma grande devastação institucional. A pandemia, portanto, nos desafia a pensar os grandes problemas históricos que o Brasil, como já disse aqui, vem sempre repetindo e vem sempre girando ao redor. Então, vejam que a pandemia ela vai fazer, e fez já, com que a OAB ela tenha não apenas que pensar o seu papel nessa conjuntura, mas se repensar enquanto instituição em um mundo que nem de longe mais se parece com o mundo que originou as lutas que a OAB travou e também originou o que a própria OAB é enquanto instituição. Então, para a gente encaminhar aqui as minhas reflexões, eu quero encaminhar minhas reflexões para um ponto que a gente possa discutir, eu acho que vão ser 3 as questões que a OAB vai ter que tratar de uma maneira diferente do que ela vem tratando nos últimos tempos. Eu estou falando diferentemente porque a questão racial é uma das questões estruturais dos quais a OAB não vai poder mais tratar como vem tratando desde a sua fundação. Tá? E essa questão racial que nós estamos colocando aqui, quero deixar bem evidente, quando a gente fala da questão racial, nós estamos falando de outras questões que têm a questão racial como um dos seus elementos fundamentais. Estou falando aqui da própria ideia de democracia. Estou falando aqui da ideia de igualdade, ou seja, eu estou falando aqui das próprias condições de estabelecer uma sociedade minimamente estável e minimamente justa. Então vejam que a falta de debate sobre a questão racial faz com que a OAB entre numa profunda contradição em torno dos próprios ideais que permitiram a sua fundação e que faz com que nós acreditemos que a OAB é um instrumento fundamental da democracia. A verdade é a seguinte, sem pensar na questão racial, isso vem sendo dito por várias pessoas, a OAB ela não conseguirá ser um instrumento de promoção da democracia como ela quer ser e como quer se afirmar. Então, vamos lá. 3 questões que vão mobilizar e vão desafiar a Ordem dos Advogados do Brasil na próxima quadra histórica no mundo pós-pandêmico. O mundo que não voltará ao normal. É certo, é isso mesmo, Preto Zezé. O mundo que não é uma questão só de vontade. O mundo não voltará mais a ser o que era.
E, em certa medida, ainda bem que não voltará a ser o que era, mas a gente não sabe se vai ser para pior ou para melhor. Agora, vejam, democracia. A gente vai ter que repensar essa questão. O que significa democracia? Não bastará mais lutar pelo direito de apertar um botão de 4 em 4 anos. Porque senão nós vamos reproduzir as mesmas insatisfações sociais que nos levaram nesse buraco sem fim que a gente se encontra hoje. Nós vamos simplesmente legitimar, a democracia formal vai servir para legitimar governos autoritários que são legitimados pelas urnas, tal como nós estamos vivendo hoje. Não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Então a democracia tem que ser mais que isso. Não há democracia com racismo. Não há democracia com racismo, e aí vamos entrar no segundo problema, com uma profunda desigualdade como existe no Brasil. Racismo e desigualdade são fundamentais para estruturar uma cultura antidemocrática e autoritária, que é o que marca a história do Brasil. O Brasil não está vivendo o que está vivendo à toa. O que nós estamos vivendo hoje, em termos de governo, as posições políticas do governo de plantão no Brasil não são a causa dos problemas nacionais. É um sintoma dos problemas nacionais. Ou seja, o autoritarismo já estava presente na sociedade brasileira muito antes do governo tomar posse. Um governo como esse só é possível se existe o autoritarismo como parte da cultura nacional. E o autoritarismo se torna possível quando você tem um ambiente em que o racismo ele é normalizado e quando as instituições, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, se cala diante das questões que são fundamentais, dentre as quais a questão racial. E quando eu falo se calar, não estou falando em entrar com ação judicial, eu não estou falando em defender no Supremo as cotas raciais, como por exemplo. É necessário defender as cotas do Supremo, mas é necessário também pensar internamente o que se faz com os negros que fazem parte da advocacia, se eles estão presentes também na gestão da instituição, se eles fazem parte dos processos decisórios também que estão presentes na instituição dos advogados do Brasil. Então, ou seja, a democracia, a luta pela igualdade, o antirracismo não pode ser apenas uma questão retórica, ele tem que ser um modo de organização das instituições. E esse é o desafio que está lançado para a OAB. Tá? Ou seja, nós estamos falando aqui do próprio processo de legitimação de uma instituição que é a salvaguarda de milhares de advogados nesse país, advogados que têm um papel fundamental numa sociedade como a nossa, tão injusta e tão desigual. E, por fim, como eu já disse, a democracia, a questão da igualdade e também, veja, a questão do racismo. Né? Eu falei por último do racismo, o racismo está presente em todos esses pontos, mas eu acho que a OAB vai ter que prestar uma atenção especial a isso diante de acontecimentos que não apenas abalam a sociedade brasileira, mas que têm um peso fundamental em todo o mundo. Não se pode mais fechar os olhos diante da desigualdade racial, uma vez que nós estamos diante daquilo que já se falou, Cornel West falou isso, estou repetindo sempre, a tempestade perfeita, que é crise econômica, com crise política, com governos autoritários e com um desgaste profundo das pessoas, né, diante da incapacidade das instituições de dar respostas aos problemas que mobilizam as pessoas. Então, vejo que os conflitos, a violência, são o resultado de instituições que não conseguem mais metabolizar os conflitos que a própria sociedade vem criando na sua dinâmica destruidora. Então, eu vejo, André, e assim finalizo, que a OAB ela tem um desafio de se reinventar como instituição, e se reinventar como instituição significa, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista externo, olhar para a questão racial de uma maneira mais séria. E quando eu falo mais séria, quero dizer levando como um ponto fundamental, sem o qual a própria OAB não tem condições de dar conta das suas missões institucionais, que é a promoção da democracia, que é a promoção dos direitos humanos. Não existe possibilidade da OAB fazer isso se não olhar de uma maneira séria. E quando eu falo de uma reorganização, de um repensar-se institucional que leve em consideração tanto o ponto de vista interno como externo, estou falando internamente, eu estou falando do processo de formação dos quadros da advocacia e estou falando do processo de formação dos quadros dos dirigentes da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Estou falando disso.
processo de formação. Eu não estou falando apenas de colocação, eu estou falando de formação, porque mesmo as pessoas brancas dentro dos advogados do Brasil vão ter que aprender o que é conviver com pessoas negras e fazer o debate racial. Esse é um ponto importante. Não é só os negros que têm que aprender a conviver em instituições em que os negros geralmente têm espaço. Os brancos vão ter que aprender a conviver em instituições em que os negros estão na mesma posição. Isso é muito importante. O segundo ponto da formação é o próprio ensino jurídico. Nós temos um problema que pode ser objeto da nossa discussão. O ensino jurídico, ele não dá conta de entender os problemas sociais, os problemas do Brasil na sua profundidade. Nós não entendemos o que é a desigualdade. Os juristas não estudam política mais. Os juristas não estudam as questões econômicas e como elas impactam o sistema normativo com os quais os juristas trabalham. Professor Silvio, desculpe interromper, 2 minutos, viu? E aí termino. E eu estou falando também do ponto de vista externo. A OAB, cumprindo seu papel institucional e sendo coerente com os princípios que mobilizam e fazem com que milhares de advogados e advogadas, negros e negras, acreditem que a OAB é um lugar em que podem estar, a OAB, portanto, ela vai ter que reformular e repensar a sua atuação em defesa da Constituição, entendendo que defender a Constituição é defender, portanto, um país em que o racismo, um país em que a desigualdade estruturada pelo racismo e o racismo que se estrutura na desigualdade econômica não podem ter lugar. Então, a defesa da Constituição é defender, do ponto de vista material, uma atuação que ataque essas questões na sua profundidade. Não é apenas defender o texto constitucional, mas defender aquilo que o texto constitucional considera que é importante, que são as relações sociais que dão base para o Brasil e para que o Brasil possa ser aquilo que de melhor ele pode ser. E aí, encerro, definitivamente, repensar o que significa Estado de Direito e democracia, também olhando sempre para essas questões estruturais. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, professor Silvio Almeida. Nós temos 15 minutos nosso tempo, e eu queria voltar a palavra para o professor Adilson Moreira. Professor Adilson, nós acompanhamos a sua palestra de abertura no encontro sobre igualdade racial no CNJ, né? E no dia seguinte, o ministro-presidente do STF, Dias Toffoli, fez uma declaração muito forte e impactante a respeito do racismo e das instituições jurídicas. Eu gostaria de ouvir do professor, se eu pudesse usar 3 minutos, infelizmente, pessoal, tenho que controlar o tempo aqui, quais seriam as medidas efetivas que o senhor acha que seriam fundamentais nesse momento nas instituições jurídicas para combater tanto o racismo institucional como o racismo estrutural? Bem, essa é, obviamente, como o professor Silvio acabou de dizer, uma questão extremamente complexa que precisa, de imediato, 2 medidas. Primeiro, a promoção da diversificação racial, sexual de todas essas instituições. Então, nós precisamos expandir as políticas de ações afirmativas nas defensorias públicas, no Ministério Público e também no Judiciário. Nós precisamos também exigir que promotores, defensores públicos, juízes tenham uma ampla educação no campo do direito antidiscriminatório. Nós não podemos modificar a realidade se nós não temos compreensão dessa realidade. Então, as pessoas, para poderem atuar de forma correta, como o professor Silva acaba de dizer, significa atuar de acordo com as expectativas estabelecidas dentro do texto constitucional, precisam ter um conhecimento amplo, não apenas dos direitos que estão elencados na Constituição, mas também dos mecanismos que impedem o gozo desses direitos. E mais do que isso, essas instituições precisam realmente ter um compromisso
com as obrigações e os papéis constitucionais delas. Então, nós não podemos permitir que pessoas simplesmente, que essas instituições simplesmente virem um local de emprego desejado por pessoas que querem ascender socialmente. Não é? Eu vou para a faculdade, passo no concurso, ganho 40 mil reais por mês e sem ter nenhum compromisso com justiça social. Não. Essas instituições precisam ter uma atuação não apenas no que diz respeito ao processo, mas também do debate e da ação social. Então, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, precisa incorporar de forma muito mais extensa a questão da discriminação racial. E a questão da discriminação racial significa pensar a convergência entre racismo, sexismo, classismo e homofobia. Professor, muito obrigado pelas suas objetivas e densas respostas. Preto Zezé, o seu próprio livro fala das quadras para o mundo. Você que não é do mundo do direito e que tem demonstrado que a pandemia, eu tenho assistido às suas lives, suas palestras, demonstrado que a pandemia ela só fez agravar o que já existia, as abissais desigualdades no nosso Brasil. Como é que você acha que pode, pela sua experiência, fazer uma ponte entre a rua e esse mundo do direito, que às vezes é muito formal, que é inacessível, e como você falou na sua intervenção, só chega, o braço do Estado só chega com o tema da segurança. Na verdade, segurança e, às vezes, violência. Como é que você analisa essas questões? Acho que a primeira coisa, André, eu acho que o Silvio tocou num ponto fundamental, que é a OAB se refazer. Está todo mundo fazendo a sua reversão da matriz produtiva, no caso das organizações, da sua matriz de atuação. Acho que o Silvio tocou num ponto que é a OAB refazer também a sua matriz de atuação e começar a tornar o direito algo palatável, compreensível para a grande maioria da população. E agora que ela já foi tão importante em vários momentos, nas garantias constitucionais, na guardiã da Constituição, é importantíssimo que agora esse discurso e essa luta feita para fora, ela ultrapasse a porta para dentro da OAB, para que a OAB possa, inclusive, do ponto de vista da sua composição, da sua diversidade, das suas bandeiras, dialogar com o que nós temos agora na sociedade brasileira. Com toda essa complexidade que o senhor falou, o desgaste, né, a falência dos modelos, nós temos, ao mesmo tempo, uma tarefa extremamente fundamental para poder travar agora, que é a construção de pactuações na sociedade para, primeiro, garantir as regras democráticas, mesmo essas que ainda estão capenga, porque os problemas da democracia não vão resolver com menos democracia, mas sim com mais democracia. A outra é que essa luta por democracia, pactuada com vários setores da sociedade, ela não pode ser uma luta democrática na bandeira de luta e aceitar na economia uma agenda autoritária. Então, uma coisa está extremamente linkada à outra. E o outro processo é um protagonismo da sociedade, e dessa vez sem aparelhamentos políticos, eleitorais ou de quem quer que seja, para que a sociedade possa, inclusive, pautar o poder político e o poder econômico com uma agenda de enfrentamento dessas questões que estão gritando à nossa porta. E hoje, para mais de 100 milhões de brasileiros, o que tem gritado nas suas preocupações de tirar do seu sono tem sido a economia, a falta de dinheiro no bolso para pagar suas contas. Nós vamos passar por um processo de crise grave na economia que vai desencadear um processo de fome, nós vamos ter o retorno da fome como a gente ainda não tinha visto na última década, e nós vamos também ter uma preocupação agora com a questão grave da saúde, que você já começa a ter com essas aberturas inconsequentes da economia nos estados, você começa a ter de novo as pessoas se contaminando novamente, a onda de contágio cresce. Então, a OAB ela tem que começar a dialogar no que eu chamo de movimento Marisa Monte, de dentro para fora e de fora para dentro, para poder respirar aí esse momento de
diálogo e de soma de esforços de saberes. Aí eu acho que a gente vai construir um ecossistema capaz de agregar novamente, de trazer para próximo inteligências e saberes e agendas que são super importantes e necessárias para a gente reconstituir a democracia e a credibilidade das instituições que estão sendo tão violentadas nesse momento. Obrigado, Pedro Zezé. Professor Silvio, nós temos aqui cerca de, eu acho que 7 minutos, e aí desse tempo eu queria aproveitar 3 minutos a partir da tua intervenção. Você é autor de uma obra, eu já falei aqui, Racismo Estrutural. Como é que você vê como as instituições jurídicas, o Poder Judiciário, para ser mais específico, o Poder Legislativo, e você deu o exemplo da OAB, podem, de forma concreta, combater ou iniciar o combate, porque eu sei que a transformação na sociedade, ela envolve diversos setores, diversos segmentos, mas como essas instituições, que são base do sustentáculo do Estado Democrático de Direito, ou do exercício dos poderes, podem fazer uma intervenção direta para começar a combater o que o professor denomina de racismo estrutural. Primeira coisa, doutor André, é o seguinte, eu acho que a sociedade está se modificando o tempo todo. Então, muitas vezes a gente fica falando assim, o que a gente precisa fazer para modificar a sociedade? Também uma coisa é a gente mudar a sociedade de uma maneira global e, portanto, romper com as formas sociais de reprodução da sociabilidade do nosso tempo presente, o que realmente não se faz de uma hora para outra, mas sempre se inicia com ações concretas e sempre se inicia com mudanças que vão desde o ponto de vista da singularidade até do ponto de vista da particularidade das instituições. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, do ponto de vista institucional, é entender que uma mudança institucional é parte de uma mudança maior na sociedade. Então, a OAB, falo da OAB, mas poderia estar falando para o judiciário. Estou falando para a OAB porque é minha casa, porque eu sou advogado, porque faço parte dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu poderia falar também do judiciário, poderia falar do Ministério Público, como muito bem lembrou o professor Adilson Moreira, poderia falar também das casas legislativas. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter uma atuação coerente com aquilo que nós desejamos estender para o resto da sociedade. Não é porque a sociedade é estruturalmente racista que não é possível ter movimentos contratendenciais. Tanto é possível que esse painel está ocorrendo. Então, não existe possibilidade da gente dizer o seguinte, bom, o mundo está uma desgraça e também eu vou ficar uma desgraça para ficar compatível com o mundo. Se nós queremos transformar o mundo, a gente precisa começar também, de alguma maneira, a fazer isso nas nossas ações nossos atos enquanto indivíduos e também nossas dinâmicas institucionais. Então, a primeira coisa, eu acho que um passo importante que a OAB, né, no caso, as outras instituições têm que dar, é pensar no como elas são compostas e o quanto essas instituições elas não reproduzem internamente aquilo que elas dizem combater, que é o racismo e, portanto, a ausência de pessoas negras nos seus espaços de decisão e de poder dentro da sociedade. Então, ou seja, eu quero para a sociedade mais negros, eu quero democracia, de fato, eu preciso pensar também em como eu estou gerindo as minhas questões do ponto de vista interno. Quantos negros dirigentes existem na OAB? Quantas pessoas negras estão em posição de destaque na OAB? Então, essa é uma pergunta fundamental que tem que ser feita pela instituição no movimento crítico. Porque não existe possibilidade de você fazer uma crítica para a sociedade e pensar que essa crítica pode modificar processos sociais importantes se você não é capaz também de fazer uma crítica internamente e pensar naquilo que você faz com as pessoas que estão ao seu redor. Então, esse é um ponto absolutamente fundamental. E aí, veja só, uma vez consciente disso, eu acho que os advogados do Brasil, as instituições de uma maneira geral, podem pensar também em como as questões jurídicas, como a OAB vai atuar nas grandes questões jurídicas, nas questões nacionais. Como, por exemplo, o Pedro Zezé falou, a OAB, eu não concebo a OAB sem uma defesa total do Sistema Único de Saúde. A OAB tem que defender o Sistema Único de Saúde. Porque essa é uma questão que não é só porque ele está na Constituição, é porque o Sistema Único de Saúde ele é uma peça fundamental na democracia no Brasil, hoje é. Percebe? Então, o Zé está falando, a questão do encarceramento em massa.
a OAB ela tem que estar na linha de frente disso. Então, ou seja, a questão do racismo estrutural, ela é uma questão que perpassa os indivíduos, as instituições, mas não significa que os indivíduos e as instituições não podem estabelecer posturas críticas àquilo que a sociedade reproduz. Estamos chegando ao final, faltam só 2 minutos e é aí que eu vou fazer o encerramento. Eu queria dizer que, e vamos marcar um outro encontro com mais tempo, mas eu queria dizer para quem está nos assistindo, a todos vocês, homens e mulheres, que foi um momento muito rico ter no mesmo painel você poder encontrar o professor Adilson Moreira, Preto Zezé e o professor Silva Almeida. Todos têm caminhadas, trajetórias e obras, e vocês viram aqui poucas intervenções, pouco tempo, mas intervenções densas. Então, eu quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco, agradecer a vocês por esse diálogo. Quero convidar todos vocês que nos assistiram a ler as obras desses autores, desses professores, advogados. Zezé não é advogado, mas é do mundo que aprende com a vida, e agora vamos ter ele como publicitário, mas é um cara que se relaciona direto com esse mundo do direito. Então, eu quero agradecer aos organizadores do primeiro Congresso Digital Covid-19, da OAB Nacional, da ESA Nacional, agradecer aos professores, agradecer a vocês que estão nos assistindo. E vamos ter em mente, não haverá democracia nesse país, não haverá democracia nas instituições que formam esse país, se não houver a democracia nas relações raciais. Não dá mais para a gente ter o racismo dominando as instituições. Temos que combater de todas as formas, por todos os meios. Esse foi o maior aprendizado que nós tivemos aqui nesse painel. Combater a discriminação, combater as desigualdades, combater o racismo. Eu quero deixar um abraço para todos, um abraço para o Zezé, um abraço para o professor Adilson Moreira, um abraço Silva Almeida, e até a próxima. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Um abração.